você sempre quis se tornar um jogador de futebol de verdade? Agora é a sua chance. Apresentamos o Futebol Team, um gerenciador de futebol diferente de tudo o que você já viu. No Futebol Team, você vai criar seu jogador, jogar com e enfrentar outros jogadores online. Treine, desenvolva seu atleta e compre itens e melhoramentos para os jogos. Ou então, crie e gerencie times e entre em diversas ligas e copas valendo prêmios. Venha para o Futebol Team e dê a vida ao jogador dentro de você. Registre-se pelo link e receba 200 pontos de energia de bônus. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, iniciando uma semana que promete ser muito triste para o torcedor vascaíno, principalmente do que aconteceu neste fim de semana. A gente vai trazer aqui muitos detalhes, já que morreu ele, Carlos Roberto de Oliveira, ou simplesmente Roberto Dinamite, neste fim de semana. A gente vai trazer aqui depoimentos importantes e exclusivos aqui do canal Atenção Vascaínos, por isso eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever aqui embaixo no canal, acionar o sininho das notificações, deixar sempre o like nesse vídeo e compartilhar. Ajuda bastante a esse vídeo chegar a outros vascaínos. Como eu disse, perdemos Roberto Dinamite nesse fim de semana. Ontem o Flávio trouxe um vídeo emocionante aqui no canal, com depoimentos, com participações de Roberto aqui no canal Atenção Vascaínos. É importante você assistir, o card está passando aqui em cima. E eu conto demais também com a sua audiência nesse Bom Dia Gigante, onde a gente vai trazer depoimentos importantes. E para abrir esse Bom Dia Gigante, nada mais, nada menos do que o sucessor de Roberto Dinamite, assim que ele parou de jogar com a camisa 10 e usar a braçadeira de capitão, ele passou essas duas missões para ele. Bismarck, que vestiu a camisa 10 do Vasco após a saída de Roberto Dinamite, e também a faixa de capitão. Bismarck fala sobre a perda do amigo e referência Roberto Dinamite. Fala de Roberto Dinamite, eu falo da história do Vasco. Maior ídolo da minha geração. Eu que vi o Roberto desde criança e depois ter o privilégio de poder estar com ele dentro do vestiário, com 16 para 17 anos. Isso me marcou bastante. Roberto deixa uma saudade inacreditável. Todos nós rezávamos e orávamos para que ele pudesse recuperar do câncer e lutando contra, eu acho que o maior jogo da vida dele, que era permanecer aqui conosco, e infelizmente não conseguiu. Roberto foi grande não só pro Vasco, mas muito também pro Brasil. Maior artilheiro de todos os tempos do Campeonato Brasileiro. Roberto deixa um hiato e uma tristeza muito grande a todos os nossos corações, que convivemos com ele pela generosidade e bondade dele. Que Deus o receba bem, muito bem, para os campos do céu. Um beijo, meu amigo. Roberto, que começou aqui no canal com a gente após uma participação num programa de televisão da Bandeirantes, depois veio participar com a gente de algumas lives, inclusive um dos primeiros vídeos na casa do Bismarck, deu uma entrevista pra gente, exclusiva aqui do canal Atenção Vascaínos, e depois fez parte integrante do nosso canal. Foi uma honra participar de debates, não só lá no Azurra, no restaurante onde a gente fazia lives, e depois, por conta da pandemia, todo mundo da sua casa, o Roberto também participou de algumas transmissões aqui do canal. E a gente traz aqui depoimentos da galera que participou com o Roberto Dinamite. Jean Faísca, Vaguinho e Flávio Dias. Confere só. Alô, Emerson. Bom dia para você, bom dia para todos ligados aqui no Bom Dia Gigante. É claro que o bom dia é muito mais protocolar e por educação, mas não é algo que a gente consiga hoje dizer com tanta felicidade. A morte de Roberto Dinamite é algo que dói demais, fere muito. A gente é muito egoísta na hora que a gente perde pessoas que estão tão próximas, que a gente ama tanto, porque a gente quer que essas pessoas estejam sempre muito próximas a nós.
Mas não é assim. Deus não é assim. Esses são os desígnios dele e a gente tem que aceitar. Eu apenas gostaria de fazer algumas menções, porque falar do Roberto jogador é chover no molhado. Falar do Roberto atleta é apenas dizer o quão perfeito era aquele moço de Caxias que fez aquele gol maravilhoso, dando um chapéu em Osmar Guarnelli, que fez 5 gols do Corinthians, voltando depois de passar pelo Barcelona, que me marcou muito no gol da Poça d'Água, no dia 2 de dezembro de 1981, um jogo numa quarta-feira à noite, no Maracanã, em que ele vestiu a capa de super-herói. Histórias que a gente vai ter para sempre, que a gente vai marcar para sempre. Mas acho que esse espaço aqui é para a gente falar do nosso Roberto, do nosso Bob, do cara que a gente aprendeu a gostar. E olha, o que me confortou muito ontem, Emerson e amigos, e tenho certeza que a você, um pouco ao Bismarck também, é o fato da gente conseguir, de alguma forma, ter amainado a situação de alguma forma de desprezo que muitas pessoas passaram ao Roberto. Muita gente não engoliu o Roberto como presidente, muita gente bateu nele, muita gente fez mal, e muita gente que se dizia amigo abandonou o Roberto. Eu vi um Roberto, comentarista da Bandeirantes, sendo achincalhado, sendo gozado. E um dia a gente chegou para o Roberto e disse assim: Roberto, você não precisa disso. Mas ele precisava, porque ele precisava sustentar a família dele, ele precisava fazer aquilo que ele sempre fez a vida toda, trabalhar. Mas, a época de jogador de futebol, Roberto não ganhou o dinheiro que todos aqueles ganham no dia de hoje. Se fosse hoje. Roberto seria multimilionário. Roberto Dinamite foi genial. Roberto Dinamite foi magnífico. Roberto Dinamite foi extraordinário. E uma das coisas que mais me faz recordar Roberto era quando nas nossas lives, quando a gente o chamou para participar do início do canal Atenção Vascaínos, lá na casa do Bismarck, tem um quadro chamado Eu Quero Bis, em que o Bismarck entrevista Roberto. E Bismarck tinha Roberto como um ídolo, um cara que fez ele crescer e que passou a ele, no início dos anos 90, depois que o Roberto parou, a braçadeira de capitão e a camisa 10. E Bismarck leva isso do fundo do coração, como alguém que foi de alguma maneira abençoado por Deus. Bismarck tinha e tem pelo Roberto um carinho, um amor enorme. E tudo isso fez com que, naquele dia, lá na casa do Bismarck, a gente sentisse um pouco dessa idolatria de um jogador para outro jogador. E Roberto era um cara simples, era um cara do bem, era um cara bacana, era um cara que tinha, acima de tudo, amor pelos amigos, sempre com um sorriso largo, mesmo nas dificuldades. Participava das nossas lives e sempre sacaneava nos bastidores. Sempre dizia, não estou escutando bem, não está legal. Sempre se adaptando à internet, a tudo mais, por conta da pandemia. Sempre que saía com a gente, no ano passado nós fizemos uma live e brincamos com ele, demos a um estúdio onde nós estávamos o nome de Estúdio Roberto Dinamite, e ele brinca dizendo, tá bom, mas pode melhorar, como ele sempre fazia. É uma saudade gigantesca, é uma saudade enorme. Fica aqui um vazio de alguém que já se emocionou muito, alguém que já chorou muito, alguém que já deu muita pancada, porque eu me senti muito mal ontem, como se estivesse batendo ou sendo batido, uma sensação estranha. Mas eu recebi uma mensagem, Emerson, de um grande amigo, o João Tosh, torcedor do Vasco das antigas, companheiro que eu conhecia bem, que levava o Bismarck, o carro do Bismarck, para os jogos do Vasco, e ele me mandou uma mensagem
que faz apenas a gente lembrar daquilo que foi Roberto. Ele disse assim: eu pensei que por conhecimento da causa estivesse preparado. Não consegui parar de chorar. Me arrebentaram. Na década de 70 eu comecei a ir ao Maracanã, morava em Laranjeiras, mais precisamente na rua Pinheiro Machado, em frente ao Fluminense. Meu pai era tricolor, éramos sócios. Lembro do Paulinho e Valdir, torcedores do rival. Eu já tinha escolhido o Vasco. Éramos dos sócios da nossa geração, 3 vascaínos, eu, Flávio e Ricardo. Nós 3 íamos a todos os jogos, pegávamos o ônibus 422 Cosme Velho Grajaú. Não poderíamos perder a chance de vermos Roberto. Lembro que nos clássicos, os ônibus eram lotados dos torcedores dos adversários. A Zona Sul não era reduto vascaíno. Quando o ônibus chegava perto da Praça da Bandeira, eu me sentia em casa, ao ver tantas camisas e bandeiras do Vasco. Sonhava em morar naqueles bairros que os vascaínos dominavam. Não posso esquecer dos outros 2 assíduos passageiros do ônibus. Zezinho, faxineiro de um prédio comercial do Largo do Machado, e Senhor João, porteiro de um residencial no Catete e com seu radinho possante. Amigos, que domingos mágicos. Isso acontecia por volta de 1 da tarde. Às 3 jogava a base e às 5 os grandes clássicos. Fico com histórias como minhas grandes lembranças da minha vida. Sou muito saudosista, emotivo como canceriano ferrenho. Escolhi chorar. Chorar faz bem nessas horas. Agradecer ao Roberto pelos melhores dias de minha vida no futebol. Mas é muito pouco. Te amo, Roberto, e obrigado por tudo. João, somos todos assim. Somos todos dessa forma. A gente ama o Roberto. Quem ama o futebol, quem ama a vida, quem ama a simplicidade, quem ama a bola, quem ama um estádio de futebol, ama Roberto Dinamite. Grande abraço, descanse em paz, meu irmão, meu amigo. E que o Vasco possa ter, como eu enviei uma mensagem ao diretor executivo do Vasco ontem, Paulo Brax, não sei nem se ele viu. Faça um time competitivo, porque a maior alegria que o torcedor do Vasco, tão combalido, tomando tantas porradas pode ter, é um título. Um time competitivo, com um grande camisa 10. Para que no dia que isso acontecer, e tomara que seja em breve, a gente possa gritar mais do que é campeão. E sim, Roberto, Roberto, é Dinamite. Grande abraço, Emerson. Fique com Deus. Tchau. Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Infelizmente, uma segunda-feira muito triste para todo o torcedor vascaíno espalhado por todo o Brasil. O maior de todos, aquele que fez dessa Cruz de Malta ser reconhecida nacionalmente e até mundialmente, partiu ontem, aos 68 anos. Gravar algo sobre o Roberto é muito difícil, principalmente nesse momento, porque era quase que alguém da família que nos deixou. Aí você pode pensar assim, poxa, Jean, você considera? Considero sim. Porque o Roberto Dinamite é algo que, por exemplo, da minha geração, aproximou muito a relação entre pai e filho, entre vô e neto. Um cara gigante dentro de campo. Um cara que deu o primeiro título brasileiro a um clube carioca, naquela campanha de 74. No triangular final aí, acabou ganhando do Santos de Pelé. Aliás, o Pelé fez o seu último gol com a camisa do Santos nesse jogo no Maracanã, e o Dinamite no finalzinho fez 2-1. Um Dinamite que no final da década de 70 e 80, a qualidade daquelas equipes do Vasco não era tão grande. Enquanto a do rival, todo mundo sabe aí várias escalações, mesmo não torcendo para aquele clube. Enfim, o Dinamite, sozinho basicamente, conseguia lutar de igual para igual e não deixar com que os adversários se distanciassem, colocando o Vasco sempre próximo ao pódio. Então, um cara realmente que merece todas as homenagens do torcedor vascaíno. Igual a ele, é óbvio que a gente não vai mais ver com a camisa do Vasco. O maior artilheiro do Brasileirão, o maior artilheiro de São Januário, o maior artilheiro dos 3 clássicos cariocas, Vasco e Flamengo, Vasco e Fluminense, Vasco e Botafogo. Ou seja, ele entrou para a eternidade com esses números. Jamais alguém vai chegar perto desses números novamente. E um cara que uniu os vascaínos, um cara que dentro de campo era um monstro. Então fica aqui
o meu desejo de condolências a toda a família vascaína espalhada por todo o Brasil, e a gente pode ter certeza que o Roberto sempre será o maior de todos na história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Fala, galera do Atenção Vascaínos, esse canal fantástico que eu tô sempre ligado. Já é o, quinto, sexto vídeo que eu tento gravar. Sempre me emociono porque eu tento fazer uma coisa legal, pra cima. Porque o Roberto era isso, cara. O Roberto me trazia alegria, sempre me trouxe alegria. Eu ia pro Maracanã pra ver o Roberto fazer gol. Gol não, gols. Era meu super-herói. Eu ia lá na arquibancada, eu sentava lá como moleque junto com meu pai e com meu irmão e sabia que o Roberto ia lá, ia lutar pela camisa do Vasco, ia fazer os gols, ia me deixar feliz. E ele nunca me decepcionou. E depois, quando eu virei jornalista, a oportunidade de conhecer, de entrevistá-lo, dele chegar perto de mim e falar: "E aí, Vaguinho?" Pô, isso pra mim não tem preço. Uma das coisas mais incríveis da minha vida. Aquele super-herói, aquele meu ídolo, chegar e me conhecer, me abraçar, falar o meu nome, cara. E toda vez que eu ia entrevistar o Roberto, eu me emocionava, eu ficava sem saber o que fazer, eu ficava nervoso. Porque é meu ídolo. Meu ídolo, o cara que me fez ser Vasco. O cara que me fez amar essa Cruz de Malta. Ano passado, nós gravamos um podcast para a Vasco TV, logo depois da inauguração da estátua, e ele ficou muito emocionado várias vezes, eu também, porque sempre foi muito difícil ficar ao lado dele, não se emocionar e não lembrar da minha infância, não lembrar das idas a São Januário, ao Maracanã com meu pai, com meu irmão. E o Roberto é como se fosse um parente. Eu perdi um pedaço da minha história, de tantas vezes que eu fui assistir o Roberto jogar. E depois dele ter parado e eu ter crescido, me formado e, ter convivido anos ali entrevistando, você vê a pessoa maravilhosa que ele é, pessoa incrível. Pô, toda hora te dava um abraço, era um sorriso. Pô, que grande cara era Roberto Dinamite, E eu fiquei muito mal o dia inteiro e à noite eu consegui entender que esse cara merece nossa felicidade, nosso sorriso, nossa homenagem, porque Roberto não combina com tristeza. Roberto só combina com alegria, com festa, com gol, com braço levantado. Então, Roberto, te amo para sempre, você é meu ídolo. Tem essa camisa, tantas coisas autografadas pelo Roberto. Tem isso aqui que vai ficar para sempre aqui aqui no meu escritório, que é essa foto maravilhosa, autografada por ele. Essa camisa, essa moeda, pela minha contribuição à estátua do maior de todos. Descanse em paz, Roberto. E eu sempre prometo, hoje é um dia de tristeza, mas vai ser um dia de tristeza, mas eu vou sempre lembrar com alegria, porque você me deu muitas alegrias, muitas, muitas. E eu quero lembrar de você assim, sorrindo, como sempre. Vai em paz, eu te amo. Carlos Roberto de Oliveira, Roberto Dinamite. Meu maior ídolo. Atualmente, o diretor de futebol do Vasco, Abel Braga, treinador experiente, mas também jogou no Vasco e jogou com Roberto Dinamite. Viu surgir o garoto Dinamite, já que Abel era mais experiente do que o próprio Roberto e mesmo assim reverencia o próprio Roberto Dinamite aqui nesse Bom Dia Gigante. Bob, essa foi a tua passagem de volta. Na tua passagem de vinda, você proporcionou a todos nós, aqueles que tivemos teu convívio, orgulho muito grande de estar perto de você, pelo carinho, pela amizade, por tudo aquilo que você nos proporcionou como ser humano. E eu posso falar um pouco além disso,
porque também fui teu colega de profissão, jogando junto com você. E te agradeço imensamente por todos aqueles sorrisos que você nos oferecia após cada gol marcado. Fique em paz. Fica bem, ídolo. O tamanho de Roberto Dinamite é imensurável. Não dá para aqui dizer se ele era gigante, se ele era enorme. Roberto será eterno. E ele era tão grandioso que a gente vai trazer aqui 2 depoimentos. De um ex-jogador do Vasco, capitão e campeão brasileiro em 89, Zé do Carmo. E, claro, o ídolo do maior rival, o ídolo do Flamengo, Zico, eterno amigo de Roberto Dinamite. Confere esses 2 depoimentos. Alô, amigos, aqui quem está falando é Zé do Carmo, nesse dia triste, onde quando eu recebi a notícia de Roberto eu não aguentei, realmente eu chorei, mas eu não quero mais lembrar de Roberto chorando, eu quero lembrar de Roberto Dinamite, Roberto fazendo gols e a gente abraçando Roberto Dinamite. Eu quero lembrar de Roberto Dinamite, escutando, não é, o Roberto Dinamite falando algumas coisas para nós que eram de suma importância antes dos jogos. Eu quero lembrar de Roberto Dinamite sempre fazendo os gols e os gols importantes que ele fez. É dessa maneira que eu quero lembrar de Roberto Dinamite. Eu tive o privilégio de jogar com Roberto Dinamite, tive o privilégio, né, de ser campeão, não é, com o Vasco, com Roberto Dinamite. Então foi um cara de um aprendizado muito grande, não é? Treinamentos, não é, muito dedicados de Roberto, e é claro que ele deixou um legado espetacular para todos nós, porque ele, como capitão, nunca foi arrogante, ele sempre tinha uma palavra de conforto para situações difíceis dentro do jogo. Pode ter certeza. Zé, tá passando um pouquinho mais, segura aí. Então a gente tinha que escutar não só a experiência, como também a forma como ele falava conosco. Então era aceitável, sim. Então, Roberto, você nos deixou. Pode ter certeza que está num bom lugar. Papai do céu vai te abençoar lá em cima, com certeza. Um beijo no coração de todos os familiares. É mais um dia muito triste para o nosso futebol, né? E a vida cada vez nos prova que não precisa a gente estar trabalhando junto, ter jogado junto para perder um dos grandes amigos. O Bob Dinamite foi um dos grandes amigos que eu fiz no futebol. Foram muitos anos, né? Nós praticamente com 17 anos para 18, começamos juntos, eu pelo Flamengo, ele pelo Vasco, tivemos tantos momentos, né, de vitórias, de derrotas, mas a amizade sempre foi pautada pelo respeito, né, pelo carinho, né, e tive oportunidade de conviver por muitos e muitos anos com ele. Lógico que quando fomos para a seleção, essa amizade se estreitou e paramos de jogar. Lógico que essa amizade cada vez mais, nossas famílias, e lógico que é uma perda muito grande. Um dia muito triste, apesar de sabedor dos problemas que ele vivia, mas a gente espera e torce e reza por uma boa recuperação. Que ele descanse em paz, né? Que Deus o tenha. Foram praticamente 50 anos, né, de amizade, né? Grandes momentos vividos. Em 71 nós começamos, né, no juvenil, e lógico que terminamos agora, né, com a ida dele lá para o céu. A gente, se tivesse que relembrar grandes momentos, imagina, né? Seleção brasileira, seleção carioca, aliás, seleção brasileira, nós nunca fomos derrotados, jogando juntos. Campeonatos cariocas, brasileiros, jogo das estrelas, que ele participou dos primeiros, né, quando demos o pontapé inicial, por isso uma homenagem agora nesse último do Maracanã. Enfim, uma amizade sincera. Tive a oportunidade de voltar do Japão para jogar o jogo de despedida dele no Maracanã, que muito me honra em poder ter usado a camisa do Vasco, né? E lógico que
É uma perda muito grande para o nosso futebol, uma perda muito grande para o nosso país, por tudo aquilo que ele representou no futebol brasileiro. Vá com Deus, Dinamite. O velório de Roberto Dinamite será todo ele nessa segunda-feira. Já está aberto São Januário para a recepção de todos os torcedores do Vasco, amigos, personalidades e a família de Roberto Dinamite, fazer essa cerimônia de homenagem a Roberto Dinamite, que nos deixa aos 68 anos por conta de um câncer no intestino. Roberto foi muito importante não só para o Vasco da Gama, mas também para o futebol brasileiro. Passou pelo Barcelona, Portuguesa, Campo Grande, mas foi com essa camisa, com essa cruz de malta no peito, que ele foi o maior de todos, o ídolo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Jogou 2 Copas do Mundo, 78 e 82. Para muitos, em 82, se ele tivesse titular daquele time, com certeza o tetracampeonato que só veio em 94 poderia ter vindo em 92. Mas isso são águas passadas. E aqui fica a nossa homenagem e o meu carinho para o meu amigo Roberto Dinamite. É muito mais do que ídolo, é meu amigo. E ele tem uma imagem que eu vou fechar esse Bom Dia Gigante, de um encerramento, de uma confraternização aqui do canal, ele jogando bola com meus 2 filhos, Heitor e Dante, batendo bola com o ídolo maior da história do Vasco, Roberto Dinamite, o que mostra a humildade desse grande ídolo. Roberto, um beijo, um carinho eterno da gente aqui do canal. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui. Porque te amo muito e você me amou, não é? Eu tô apaixonado por você, você é maravilhosa. O adaptador tá aí dentro. Se tiver sinal, do João que é melhor. Não, esse aí já já tá ganhando com o Rafa. Isso aí é uma boa memória do futuro, hein? Alexandre, qualquer coisa eu levo um pouco. Eu levo, eu boto num saco, eu levo, vamos ver. Bota na cabeça. Eu sou preto, bota no Não, peraí. Entendeu? Ó, o máximo de altura é isso aqui, ó. Vai mais.